Jeffrey, é ótimo estar aqui com você e com meus amigos da Harris Nows. Este é Jeffrey Graff, autor de Não Desperdice o Peso. Estou muito animado para passar esse tempo com você, pois é nosso primeiro encontro. Você compartilhou o que Deus fez na sua vida quando você tinha 17 anos e eu gostaria que você contasse isso para as pessoas, porque isso realmente leva ao coração do seu livro. Sim, claro. Aos 17 anos eu era assim. Cresci como filho de pastor e passei muito tempo na igreja, mas a jornada da minha cabeça até o meu coração foi muito diferente. Com 17 anos, lembro de estar no escritório da minha mãe quando recebi um vídeo do YouTube. Por algum motivo, né, ouvi esse cara pregar e o Espírito Santo me tocou, dando vida à palavra para mim. Estou no escritório da minha mãe, chorando e torcendo para que ninguém entre e me veja. É estranho. Deus me disse: assim como ele fez a palavra ganhar vida para você, quero que faça isso por outros. E desde então eu simplesmente não conseguia largar a palavra de Deus, eu só lia. Eu não sabia o que faria da minha vida, só que seria algo ministerial. E eu me deparei com essa passagem onde o centurião romano pede para Jesus curar o seu servo e Jesus está indo fisicamente até lá. O centurião romano diz: Não, só envie sua palavra e meu servo será curado. Jesus responde: Nunca vi fé assim, mas atende ao pedido. E foi como se tudo fizesse sentido na minha mente. Jesus não foi pessoalmente, mas enviou sua palavra e o Espírito Santo que curaram o servo. Raramente digo que Deus falou comigo, mas aos 17 anos senti isso. Minha palavra ativa meu espírito. Para presenciar seu derramamento, aprenda minha palavra. Desde então decidi estudar a palavra na faculdade e fiz mestrado em divindade. Tudo girava em torno da ideia de que, ao entender a palavra de Deus, o Espírito Santo agirá de formas inesperadas. Jeff, foi essa declaração que me fez te admirar tanto. Então, ao começarmos, queria dizer isso de verdade. Isso me mostrou que você foi chamado para este momento, pois acredito que estamos entrando no grande despertar. O livro inicia com Nós odiamos a espera. Por que você acha que isso impacta tão rápido? Eu, por exemplo, percebo isso. Eu acho que todo mundo está esperando por alguma coisa e acho que digo isso no livro. Achava que era único por saber cedo o que queria fazer. Aos 17 anos só queria ser pastor de igreja. Mas eu realmente só comecei a fazer isso 14 anos depois, então eu só sentia que, estou esperando. Agora sou estudante, estou fazendo meu mestrado, agora estou envolvido com coisas de jovens. Mas não era onde eu queria, sabe? Lutei com essa mensagem por uns 14 anos sem perceber. Quando comecei a falar sobre isso, percebi que todos sentem que estão esperando, independente de quem sejam. Adolescentes aguardam a faculdade, universitários um emprego, trabalhadores uma promoção, promovidos à aposentadoria e idosos netos. Todos estamos nessa fase, vejo a próxima, mas ainda não cheguei. Percebi que todo mundo odeia esperar. Você aproveitou o tempo de espera, foi para Ouro, estudou e fez várias coisas. Sei que isso não estava no roteiro, mas percebo que o que você realmente fazia durante a espera era o mais importante. Você foi, conseguiu seu MDF, estudou e se aprofundou na palavra conscientemente. Não, de jeito nenhum, de verdade. Foi como olhar para trás em retrospectiva e realmente apenas confiar em Deus, que é uma parte enorme de esperar, é confiar. A mão de Deus agiu antes de eu perceber. Uau! O que é que você sabe? Você fala sobre isso. Esperar nem sempre é algo inativo, às vezes a gente assume que é inativo. É, né? Eu acho que esperar. Acho que usamos o conceito de esperar como desculpa para sermos espiritualmente preguiçosos. Não vejo ninguém na Bíblia apenas sentado, sem agir. Deus chamou pessoas ocupadas. Davi cuidava das ovelhas, os discípulos pescavam, todos estavam ocupados quando foram chamados. E eu acho que, sabe, a gente anda por fé, a gente não fica só sentado de pernas pro ar. Não, tipo, faça alguma coisa. Porque a maior prova da fé é a fidelidade, então seja fiel no que fizer. Acho que esperar também é algo ativo. Então, existe um equilíbrio entre esperar e orar. Sim, com certeza, quero dizer, em parte existe, eu acho. Esperar que Deus haja. Sim, em cada fase da vida, diferentes coisas precisam ser destacadas. Vivemos na era da informação, onde podemos descobrir qualquer coisa rapidamente.
E isso é muito ruim para a sua fé, porque há muitas lacunas que Deus vai deixar de fora. Talvez eu tenha exagerado na ênfase à ação, mas muitos não agem por acharem que precisam de todas as respostas. E nesse ponto, você não quer andar pela fé, você quer andar pela informação. Sabe, eu estava te ouvindo enquanto você dizia isso. Consigo lembrar de muitas vezes na minha vida em que foi essa temporada de espera, que você realmente não entendia porque estava naquele espaço, porque estava naquele lugar, e às vezes havia coisas que você precisava aprender nesses momentos. Com certeza. E, sabe, falar sobre isso a partir dessa perspectiva. Porque às vezes a gente não percebe essas fases em que não estamos onde queremos estar ou para onde estamos indo. Existem coisas que Deus quer colocar em nós. Sim, e acho que é por isso que eu digo, age enquanto espera. Porque muitas vezes o que você está fazendo só de estar ativo não parece nem um pouco relacionado aonde você quer chegar. Eu tenho um exemplo pessoal. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu trabalhava ensacando compras no supermercado para ganhar a vida. E eu fiquei tipo, eu tinha acabado de me formar com média 4.0 no topo da minha turma na URU. E aí fui trabalhar ensacando compras, o que não tem nada de errado, mas não era o que eu queria fazer. Mas foi engraçado porque eu aprendi tantas lições de liderança que eu não esperava precisar no ministério, no supermercado Ralph's, onde eu ensacava as compras. Um exemplo melhor de mim é Davi, chamado para ser rei, mas volta a ser pastor de ovelhas. Não faz sentido, são coisas diferentes. Até que ele enfrenta Golias e ele diz: Sabe, ele olha para Golias e fala: Eu posso lutar com você. Cuidava das ovelhas e matei tanto o urso quanto o leão que apareceram. E você percebe o tempo todo, uau, tipo, nesse retrospecto divino você vê duas temporadas aparentemente completamente desconectadas. Sob a mão de Deus, na verdade, preparou Davi para aquilo que Deus disse que ele faria o tempo todo. E eu acho que essa é a nossa vida também. Vá conversar com qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos ou algo assim, eles vão te dizer, tipo, é assim mesmo. Eu odiava isso, mas isso me levou a outras coisas. Nada disso surpreende a Deus, então não sei. No seu livro, você apresentou o peso como acrônimo. Você gostaria de falar um pouco para as pessoas sobre esse acrônimo e meio que nos dar a estrutura? Sim. Com certeza, então. Observar, agir, melhorar e confiar formam a sigla WAIT. Observar, W. Agir, A. Melhorar, I. Confiar, T. Observar é perceber que talvez eu não tenha todas as oportunidades que quero, mas preciso estar atento às que existem. E aí, quando você vê essas oportunidades, é agir, fazer alguma coisa, mesmo que seja algo simples, tipo fazer compras, ou, sabe, eu quero pregar, mas não posso, porém tenho a oportunidade de liderar um pequeno grupo. Ok, lidere um pequeno grupo, sabe o que quero dizer? Apenas haja, faça alguma coisa, e aí, conforme eu melhoro, fico bom nisso. E tem uma longa explicação sobre isso no meu livro. Tipo, se você olhar por que certas pessoas, sabe, conseguiram dar o próximo passo, foi porque elas eram boas no que faziam. Davi entrou nos aposentos do rei porque pediram alguém que tocasse harpa bem e ele fazia isso. Então aprimore o que você faz. O T representa confiança, faça sua parte observando, agindo e melhorando, e confie que Deus está fazendo a dele, pois ele sempre faz. Minha mãe sempre me dizia: Deus tem o seu número, o que só queria dizer: Ei, ele sabe como te chamar quando precisar, você só precisa continuar fazendo o que tem que fazer. E então, existe algum desses passos que todo mundo gosta de pular? Ou talvez passar rapidamente durante o processo? Acho que é tudo. Acredito que isso pode depender da personalidade. Acho que tem pessoas que não querem agir, elas ficam confortáveis apenas sentadas ali e, sabe, sem fazer nada. Acho que algumas pessoas não querem melhorar e esse é o ponto também. Acho que a confiança é o mais difícil para mim, porque Deus sempre faz com que a gente confie nele. Isso é bom, pois dei um grande passo ao plantar uma igreja que está indo muito bem. Agora é como se estivéssemos crendo por um prédio. É como se eu tivesse que continuar confiando e, sabe, eu começo a ter um coração mais compreensivo com os israelitas, onde Deus abriu o Mar Vermelho e depois eles estavam no deserto reclamando. Ele fez isso agora e você não confia nele? Eu quero voltar para o conforto do Egito quando na verdade não era confortável. Na vida real, eu poderia te contar tudo que Deus fez por mim em cada estação. Ainda é difícil confiar nele atualmente, o que considero natural. É mesmo. Bom, ok, então você fala sobre buscar a grandeza em temporadas que parecem menos do que o ideal, né? E de certa forma você está vivendo isso nesse momento. Então, como você fala sobre isso?
Esse provavelmente é um dos meus capítulos favoritos do livro, porque vivemos em uma época em que é muito fácil se comparar. Você compara tudo o que você tem com tudo o que outra pessoa tem. Isso pode fazer você se sentir menos importante no trabalho, nos dons ou na influência que tem. Mas eu acho que o que precisamos lembrar, e eu digo isso no livro, é que para Deus ser grande não significa ser o maior. Então, se pudéssemos entender que não se trata de ser o primeiro, mas de ser fiel, toda a nossa mentalidade mudaria. Porque quando você entende que Deus realmente só quer que você seja fiel e faça o melhor para ser grande, você não precisa ser o maior. Ser grande não significa ser o maior. E quando você entende isso, é como, bem, eu posso ser grande agora mesmo. E só alguém que leva a sério o potencial desta fase é que consegue chegar à próxima. Você conta uma história no seu livro sobre um pastor ou um pastor de jovens que apareceu e realmente chamou sua atenção porque você se comparou a ele. Ah, sim. Eu adoro essa história. Ele era um ótimo pregador. Eu tinha uns 21 anos. Achei que preguei muito bem, como você provavelmente pensa, após pregar. Achei que tinha ido bem, mas na noite seguinte ele pregou e foi bem melhor. Essa foi a primeira vez que me lembro de comparar, então é isso. Deus já trabalhava no meu coração há muito tempo sobre isso. E sabe, isso meio que volta ao assunto. Deus não está pedindo, eu não vou chegar no céu e Deus vai dizer, você pregou melhor que Cody? Deus vai perguntar, ei, você deu o seu melhor absoluto? Sabe o que quero dizer? E é sobre isso que se trata. Isso te inspirou a crescer e se desafiar? Sei que ele te deu um ótimo desafio. Isso me inspirou a crescer. Mas você realmente precisa caminhar com discernimento porque Deus sempre se importa mais com o seu caráter do que com a sua competência. Então, isso me inspirou mais do que a crescer para ser um pregador melhor. Acho que me inspirou a crescer para ser uma pessoa melhor. Uau, nesse sentido mesmo. Eu encarei isso como um desafio, tipo, quer saber? Eu quero chegar ao ponto de saber que eu não sou o melhor. Consigo celebrar as pessoas porque estou em sintonia com como Deus me usa e faço o melhor que posso. Mas sempre vai haver um pregador melhor, sempre vai haver alguém mais influente, sempre vai ter. Se eu esperar me sentir bem ou celebrar os outros só quando eu for o número um, eu nunca vou fazer isso aqui na Terra. Isso é tão bom, sabe o que quero dizer? Eu simplesmente não vou. Isso é realmente revigorante e eu queria contar essa história porque sinto que provavelmente há outras pessoas por aí ouvindo isso. Eles também lutam com isso porque vemos pessoas com certas coisas ou fazendo algo e nos perguntamos: e eu? É como se na verdade a gente só precisasse ser. Satisfeito é a palavra que estou tentando dizer. É, satisfeito com o lugar onde estamos. Às vezes isso é muito difícil. E isso meio que volta para aquilo de que Deus se importa muito mais com o seu caráter do que com qualquer outra coisa. E, tipo, um bom pai não vai te dar todos esses presentes. Meu mentor dizia: as bênçãos de Deus são tão boas que sem caráter podem te arruinar. Acho que é como se Deus me tornasse o melhor orador do mundo, mas eu ainda tivesse um coração que era competitivo e queria me sentir superior quando conseguisse isso, mas isso me destruiria. Então Deus pensa: além de moldar o dom, vamos moldar o coração. E eu acho que ele é assim com todo mundo, tipo, isso sempre é a prioridade. Não sei se isso faz sentido. Não faz muito sentido, então vou mudar de assunto. Gosto da sua sinceridade sobre o cristianismo passivo. Como você distingue esperar de enrolar? Cara, essa é uma boa pergunta. Acho que meu pai costumava dizer, e ele não é algo original dele, mas ele costumava dizer: algumas pessoas são tão espiritualizadas que não servem para nada aqui, e muitas vezes ao enrolar aparentam espiritualidade, mas nada do tipo. Fisicamente colocando a mão no arado e deixando as boas ações surgirem. Acho que às vezes conheci pessoas, sem citar nomes, que eram muito espirituais, mas elas não fazem nada, e eu simplesmente não sei se é da vontade de Deus que você nunca faça nada. Sabe o que quero dizer? Eu definitivamente concordo com ele. Mas é algo que exige muito discernimento. Porque alguém pode dizer: estou orando, não vou fazer nada, estou orando e jejuando por 21 dias, e isso é incrível.
Eles estão orando e jejuando, mas chega uma hora. Você ora sobre ir para a escola há 2 anos. Você foi? E se desistir, desista. Às vezes, sinceramente, é só sair e dar o passo, e dar esse salto de fé. Sim, é confiança. Meu avô sempre contava uma história sobre um homem andando numa corda bamba entre arranha-céus. E ele reuniu uma multidão e começou, sabe, a interagir com o público. Tipo, quantos de vocês acham que eu consigo fazer de novo? E ele aumentava, tipo, subia a aposta. Ele dizia, como? Acham que eu conseguiria fazer isso de olhos fechados? E com um carrinho de mão? Ele sempre pergunta isso e, por fim, quantos acham que eu conseguiria com alguém dentro do carrinho? E eles ficam tipo, isso vai ser incrível, tipo, e ele fala, então alguém entra e fica aquele silêncio. Sabe? Tipo, bom, vocês realmente acham isso ou não? Então, às vezes eu penso, bom, se você realmente confia em Deus, você vai em frente. Confiar é colocar peso em algo, sabe? Então é tipo, eu confio que Deus está guiando o meu futuro. Eu confio nisso. Deixa eu dizer isso. Um capítulo do meu livro sobre confiança se chama Confiança. O bom pastor, e eu falo sobre o cajado e a vara de um pastor, e falo sobre como a vara era usada para afastar os inimigos. O cajado tinha um gancho para puxar a ovelha de volta se ela se desviasse. Lembro de orar sobre plantar essa igreja. Não tinha 100% de clareza ou certeza, mas teria te falado. Confiei em Deus e senti como se Ele dissesse algo para mim, pois eu pensava, Senhor, e se eu der um passo errado e me desviar sem querer? Deus não fala comigo sempre, mas naquele momento disse: Eu ainda tenho o meu cajado. Ou seja, se você errar, não confia que eu te puxaria de volta e colocaria onde deve estar. Percebi que orava por medo, não por fé. A verdadeira fé teria agido. Não era fé na decisão certa, mas no Deus certo. Se aquela fosse a batalha para a qual fui chamado, ele derrotaria todos os inimigos. Mas se não fosse a batalha que eu fui chamado para lutar, ele iria me trazer de volta. E foi como, sim, eu posso agir porque eu confio em Deus, não porque eu tenho todas as respostas. Eu posso agir porque Ele é um Deus grandioso. Ele vai cuidar de tudo. Sabe o que eu quero dizer? Com certeza, sim. Com certeza. Então, como é uma ação fiel sem clareza? Parece levantar e fazer a próxima coisa certa, sabe? A se fazer. Acho que, quero dizer, pegue Abraão, acho que é de quem falo no livro. Deus diz a Abraão: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ele diz: vá para a terra que eu mostrarei. Mas a gente inverte isso. A gente diz: Deus, mostre e eu irei, sabe? E a gente quer. Deus diz: vá e eu mostrarei, não mostre e eu irei. Ele agiu mesmo sem clareza, e acho que agir sem clareza é isso. É como, tudo bem, você pode não ter o quadro completo, mas você sabe de algo com certeza. Abraão sabia. Vá, todo mundo, vocês sabem, todo mundo. Deus não vai literalmente te dar 0 passos. O passo pode ser se inscrever, o passo pode ser, sabe, eu não sei. Esses passos podem levar anos. Sim, com certeza, quero dizer. Sabe, é como se você trabalhasse até chegar ao próximo lugar e fosse para o próximo nível. É como se essas peças viessem em momentos. Certo? Então acho que é só um entendimento contínuo de que, tipo, não, eu vou continuar seguindo em frente mesmo sem clareza. Enquanto você souber o próximo passo, como dizem na igreja, a palavra dele é uma lâmpada para nossos pés, iluminando apenas o próximo passo. Quando pedimos os próximos passos, ele responde: faça o passo 1. Então, isso é uma boa transição. Como podemos melhorar no meio disso, dando esses passos? E você conta uma história sobre a IKEA, vou deixar você contar, porque eu gosto disso. Essa foi uma ótima citação. Deus dá presentes como a IKEA dá móveis. Tá tudo lá, mas você tem que montar. E eu lembro da primeira vez que trouxemos móveis da IKEA. Eu estava tão animado para sentar no sofá. Não esperava perder 5 horas montando aquilo, né? E eu acho que é assim que a gente é. É tipo, eu sei que Deus me deu esse dom e é tipo, ok, mas monte, junte as peças. Então, eu não sei o que é isso. Eu sei que no meu mundo eu sou pastor, eu prego e lidero. Então, para mim, juntar esses dons, eu tenho talento natural para algumas dessas coisas? Sim, mas ao mesmo tempo, como meu pai me ensinou desde pequeno, tipo quando eu tinha uns 12 anos, ele me deu um livro do técnico John Wood e disse: talento não basta, não importa o quanto você seja talentoso. Você precisa desenvolver o dom e descobrir onde está, ou seja, o que Deus te chamou para fazer.
No livro coloquei um diagrama de Venn para ajudar as pessoas a descobrirem por onde começar. Em que você é melhor? Não é tipo melhor do que todo mundo, mas melhor no seu próprio jeito, no que você é apaixonado. Sou naturalmente bom nisso e amo o que faço. Tenho recursos e um caminho para seguir nisso. Onde tudo se cruza, é aí que você deve começar a melhorar, focando onde tem recursos e paixão para ser o melhor. Você não escolheu nenhuma dessas coisas, Deus colocou isso em você. Você não escolheu no que é melhor. Deus simplesmente fez você naturalmente bom em algumas coisas. Você não escolheu pelo que é apaixonado. Deus simplesmente fez você gostar de algumas dessas coisas. Você também não escolheu seus recursos. Deus te abençoou. Isso remete à parábola dos talentos. O que Deus me deu? Bem, comece com essas três coisas e então comece a trabalhar, comece a colocar a mão no arado e a melhorar isso. Você fala sobre Paulo e sua prisão, com licença. Sim. Você menciona Paulo e sua prisão como local de ensaio. Sim, sim. Então foi daí que veio todo o livro. Foi daquela coisa estranha, obscura. Sério, essa história? Sim, foi daí que veio toda a mensagem quando preguei originalmente. Porque sim, Paulo simplesmente é avisado que vai para Roma. E aí, no capítulo seguinte, ele está sentado numa cela de prisão por 2 anos e é uma cela na qual ele não escreveu nenhum livro. É uma cela de prisão. Tipo, ele não fez nada, só ficou sentado lá. Foram 2 anos. Uau, o que aconteceu? Mas é curioso porque só sabemos disso. Ele conversou com Félix e Drusila, sua esposa, e falou com eles sobre Deus, e Félix era um romano. Então eu comecei a juntar as peças, tipo, Paulo não podia atravessar o mar e ir para Roma, mas ele podia atravessar a cela dele e começar a conversar com um romano. E eu comecei a pensar, tipo, é engraçado, ele pôde testar a sua lógica, pôde testar o que funcionava, o que não funcionava, como ele respondia a isso. Acredito que mesmo na cela Deus o aperfeiçoava, pois ele estava disposto. E ao chegar a Roma não há evidência bíblica sobre isso. Mas eu acho que quando ele chegou a Roma, com certeza ele deve ter pensado em todas aquelas conversas que teve com aquele romano e pensou: cara, eu não fazia ideia de que aquilo estava me preparando para isso. Isso é ótimo. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Como o orgulho surge nessas situações? Cara, Consigo ver isso de vários modos. o orgulho é a raiz de todo pecado, como já afirmaram muitos pais da igreja. Agostinho é provavelmente o mais conhecido, mas o orgulho é a raiz de todo pecado e pode se manifestar de várias formas. Acho que existe um aspecto orgulhoso de pensar que eu não preciso melhorar, mas também há outro aspecto de orgulho. E acho que esse é mais sutil e mais comum, de ter algum tipo de ressentimento no coração em relação a Deus, porque você não deveria estar lá, como se fosse você quem deveria determinar onde deveria estar. Uau, como se fosse você quem fosse soberano e soubesse o que cada estação está fazendo no seu coração para o futuro. E se Paulo tivesse uma atitude amarga assim? Jones, eu não deveria estar aqui. Deus mandou eu ir para Roma. Não devia estar nessa prisão. Acho que é só humildade de perguntar: Deus, o que é isso? E a Escritura? Você está no céu, eu na terra. Direi pouco, pois é aqui que o Senhor me colocou. Manterei o coração bom e farei o meu melhor, e o Senhor verá. Hora de seguir em frente, sair dessa cela e ir para Roma como Paulo. Às vezes, períodos difíceis são grandes oportunidades de crescimento e de nos aproximarmos ainda mais de quem amamos. Há outro capítulo em que falo sobre fique atento ao crescimento. E eu falo sobre essas temporadas de provação, onde Tiago diz que essas provações estão fortalecendo a sua perseverança. E a palavra grega para perseverança são duas palavras: permanecer sob, e elas são juntadas, basicamente como permanecer sob, é como um suporte de agachamento. Como você fica mais forte? Você permanece sob um peso pesado? Como ficar mais forte? Permaneça nos momentos difíceis em vez de fugir deles. Enquanto você está lá, seus dons, talentos e pensamentos estão sendo fortalecidos. Sabe, tudo bem, então vou te levar de volta à confiança, porque confiança eu acho é algo com que todos nós lutamos. Você conecta isso com Isaías 40, quer comentar sobre isso? Sim, depende da tradução que você lê. Vai dizer ou que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, ou vai dizer que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Esperar e confiar se assemelham, pois esperar é uma forma de confiar. Se você espera corretamente, como propõe o livro, como fazer isso da maneira certa, você observa, age, melhora, confia e assim espera no Senhor.
Como é confiar em Deus no dia a dia para você e para quem está assistindo? Sim, eu acho que é fazer a última coisa que Deus te disse para fazer com todo o seu coração, até que ele ache que é hora de te levar para o próximo passo. Isso é bom, e é como se isso pudesse parecer tão monótono e repetitivo. Mas não seria confiança se fosse fácil, não seria confiança se sempre parecesse que você estava, sabe, avançando e fazendo a próxima coisa. Ah, é tipo, isso não é confiança, isso é só uma fase muito boa, sabe? É uma fase boa. Então, seguindo em frente, como foi escrever esse livro? Isso trouxe aquela mesma sensação de uma fase de espera agora? Eu sei que essa mensagem nasceu em você há anos, mas isso pareceu uma fase de espera para você vendo esse bebê nascer? Basicamente, Isso parecia uma fase. Deus cumpriu sua palavra enquanto eu aguardava por ele. Eu queria escrever um livro há tempos. Quando te conheci e ouviu minha pregação, nem era esse o tema que eu ia abordar. Eu ia pregar a mensagem que preguei no ano seguinte, que foi há apenas algumas semanas ou meses. Uau, eu ia pregar outra mensagem, mas Deus colocou essa no meu coração em um estacionamento de pesquisa e eu fiquei me perguntando por quê. E eu amei a mensagem quando preguei, mas as crianças para quem preguei não gostaram. Enfim, então isso aconteceu e vocês vieram falar comigo sobre escrever o livro. Foi como um momento de ciclo completo, tipo, uau! Lembro da frustração porque a mensagem não saiu bem, mas sentia Deus ali. Por que não funcionou se Deus sabia? 4 anos depois eu ia pregar essa mensagem e ela ia dar certo, ia ressoar, ia virar um livro e ia acontecer. Provavelmente o único ano da minha vida em que eu teria tempo para escrever um livro, no que é muito legal. Foi incrível porque eu pude escrever isso no ano em que não preguei no ministério, pois estava saindo da antiga igreja e iniciando uma nova. Foi muito legal. Da fidelidade de Deus, como toda aquela temporada na juventude culminou neste livro. quero incentivar todos a irem a Ouru e procurarem por Jeffrey Graff nos vídeos. Você já falou na capela 2 vezes, certo? A última e a primeira foi quando mesmo? Faz 2 anos foi. Não desperdice a espera este ano. Você disse e preciso dizer que foi sensacional. Saí de lá pensando que preciso mudar, por isso te encorajo. Se você não conhece Jeffrey Graff e sua esposa, Eden, venha para a Igreja Overflow aqui em Fayetteville, Arkansas. Conheça-os, pois conheci você e sua família pelo seu livro. Se quiser saber mais sobre os pais dele, há ótimas citações da mãe dele, há ótimas citações do pai dele, e você conhecerá mais sobre sua família e o processo. Entender que essa fase ocorreu devido à orientação e à obediência dele nesse momento. Enquanto estamos aqui, se alguém se sente preso nessa fase e não sabe como sair, você tem algum conselho? Sim, eu acho que primeiro não fique desanimado porque você não está tão preso a ponto de Deus não conseguir te tirar dessa situação mesmo sem você tentar. E acho que tem algo que espero conseguir dizer bem. Deus é muito melhor para você do que você gostaria de ser para si mesmo. Moisés não estava ali tentando sair daquela situação. Deus simplesmente o amou o suficiente para encontrá-lo ali. Davi também não estava ali tentando sair daquela situação e chegar até Deus. Simplesmente o amou o suficiente para encontrá-lo ali. Então, se você estiver aberto e mantiver seu coração sensível a Deus, Deus vai te encontrar exatamente onde você está, e quando ele te encontrar, apenas, cara, comece a observar, agir, melhorar e confiar. E se parecer que não está funcionando, se parecer que nada está acontecendo, é justamente aí que você pode ter certeza de que provavelmente algo está sim acontecendo. É nessas fases em que nos sentimos presos, mas agimos mesmo assim, que mostramos a Deus nossa verdadeira fé. A maior prova da sua fé é a sua fidelidade. E eu sempre digo isso para mim mesmo. Você realmente tem fé? Ok, se tem, então você vai ser fiel, e eu te prometo, se você for fiel, Deus também será fiel. 100 vezes mais, até você olhar para trás, ver tudo o que ele fez e pensar, não merecia tanta bondade dele. Pode fazer uma oração rápida pelo público durante esse tempo de espera? Sim, Pai Celestial, agradeço por quem está ouvindo agora, Deus. Eles podem estar no tempo de espera, podem estar cansados, podem ter batido em 1 milhão de paredes, sentindo que não estão chegando a lugar nenhum. Deus, oro para que fortaleça e levante o coração deles, mostrando que tua mão está sobre suas vidas. O Senhor não desperdiça nada.
Então Deus dá a eles olhos para enxergar, seja o que for que o Senhor queira que eles vejam, quaisquer oportunidades que o Senhor esteja tentando colocar na vida deles. Deus, o Senhor poderia, de forma sobrenatural, abrir os olhos deles para enxergar isso. E Deus, quando eles enxergarem, o Senhor poderia ajudá-los a agir, poderia ajudá-los a dar um passo de fé. Deus, não peço cada detalhe resolvido, só um passo. Que eu diga, Senhor, sinto que me pede para ir, então vou dar um passo. E Deus, quando eles chegarem lá, pode dar-lhes um coração para melhorar e ver as coisas crescerem 30, 60, 100 vezes. Deus, e enquanto eles estiverem fazendo isso, o Senhor poderia ajudar o coração deles a continuar confiando em Ti, Deus. E que a maior prova dessa confiança seja a ausência de preocupação, Deus. Que eles não se preocupem, que eles não tenham medo, mas que saibam, eu estou exatamente onde preciso estar, estou fazendo exatamente o que preciso fazer, e Deus é um Deus grande. Se Ele precisar me levar para outro lugar, Ele vai fazer isso. Deus, enquanto eles fazem isso, o Senhor poderia ajudá-los a esperar no Senhor de uma forma que realmente renove as forças deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero encorajá-lo a acessar a Amazon, barnesandnoble.com, faithinflame.com ou o site do Jeffrey para comprar. Você pode ir ao meu site também, se quiser, é jeffreygraff.com, bem simples. Meu nome é escrito de forma diferente, é Gioffriigraff. Quero agradecer pelo seu tempo, foi muito divertido e sou grato por ter você na minha vida. Sou grato por você, obrigado pela entrevista.